Já está carregando ao vivo. Ao vivo, Rosendo. Bom dia a todos. É com bastante entusiasmo que daremos início a mais uma live da AMAT. Esse projeto incrível, desenvolvido pela nossa presidente, doutora Cássia Harten, com a contribuição imensurável do nosso amigo, o doutor Júlio Bahia. Então, de início, deixamos o nosso registro aqui, o nosso agradecimento por esse importante projeto disponibilizado a toda a comunidade. Meu nome é Rosendo, sou advogado, diretor da AMAT Jovem, e serei o mediador hoje dessa live repleta de estrelas. Então, de início, gostaria, para iniciar, pedir licença aos nossos debatedores para apresentar a nossa mulher, a nossa musa da live, a doutora Natália Xavier, que é conselheira da AMAT. Ela é professora e mestre em Direito pela PUC-Minas. Bom dia, doutora. Teremos ainda o doutor Jimmy Azalim do Vale. Ele é advogado e presidente da Comissão de Direitos Sociais e Trabalhistas da OAB-MG. Teremos ainda o Dr. Tiago Raso, que é professor, auditor fiscal do trabalho e mestre em Direito. Teremos ainda o Dr. Afonso Paciléu, que é secretário-geral da Associação dos Advogados Trabalhistas de São Paulo, professor de marketing jurídico e gestão de escritório de advocacia e de pós-graduação em coaching jurídico. Bom dia, doutor. E, por fim, porém não menos importante, estamos contando com a presença hoje do Dr. Guilherme Feliciano, magistrado no TRT da 15ª Região, juiz da primeira vara de Taubaté, doutor em Direito pela Universidade de São Paulo, doutor em Ciências Jurídicas pela Faculdade de Direito da Universidade Clássica de Lisboa e professor da USP. Bom dia, Excelência. E para iniciar a nossa rodada de perguntas e respostas, eu vou iniciar pela doutora Natália Xavier e pergunto, doutora Natália, quais os limites e os riscos jurídicos da antecipação dos períodos futuros de férias previsto no artigo 6º da MP 927? Bom dia a todos. Em primeiro lugar, eu agradeço à AMAT, no nome da doutora Cássia Harten, nossa presidente, doutor Rosendo, diretor da AMAT Jovem, ora mediador, doutor Júlio, nosso advogado TI, convite, pela oportunidade de debater temas tão relevantes e atuais com esses ilustres colegas. Diante desse time, eu me sinto como uma aprendiz, mas eu espero que eu possa contribuir um pouquinho, porque eu acredito que nosso dever agora, como operadores de direito, é contribuir, pensar junto nesse momento de crise. Então, antes, eu vou aproveitar a oportunidade de terem me concedido a palavra, em primeiro lugar, para mais do que responder esse questionamento sobre as férias, mas fazer uma primeira reflexão que vai influir na resposta de praticamente todas as perguntas, que é a reflexão sobre esse momento de crise que a gente está vivendo, É um momento sem precedentes, sem referência, sem jurisprudência, e afeta diretamente a todos nós. Então, é de fato delicado saber como agir, igualmente saber como orientar, quanto dar um parecer, porque ele nunca vai ser terminativo. Amanhã as coisas podem mudar, mais tarde pode sair uma nova MP e a gente fica um pouco perdido, com todas essas informações. Então, é um momento de construção. E, aliado a isso, essa crise, ela também desafia a gente a equilibrar três importantes pilares da sociedade, que é o direito do trabalhador e a manutenção, a preservação da relação de emprego, a manutenção da empresa e da economia, e também a saúde e a vida da coletividade, Então, de uma forma ou de outra, sempre vai ter alguém que vai ter que ceder um pouco a sua maneira, na medida da sua capacidade, observados os ditames constitucionais, e nós, operadores do direito, eu falo em nome da advocacia, temos que apontar todos os riscos jurídicos e das medidas propostas, a serem adotadas, independentemente do que a gente acha que é certo ou que é errado, porque, na verdade, hoje a gente não tem essa certeza, a gente não sabe o que nos espera. Então, dito isso, especificamente no que tange às férias, eu acho que a gente tem que partir do princípio de que, qual é a finalidade principal das férias? É a recomposição física
psicológica do empregado, né? Vários estudos apontam que essa necessidade de desconexão, de lazer, de liberdade de ir e vir, é uma medida de saúde e segurança, né? A Convenção 132 da OIT, que o Brasil ratifica, ela traz essa necessidade de repouso e diversão ao alcance do empregado, assim como a Declaração Universal de Direitos Humanos também dispõe. Então, tomando essa finalidade, né, esse conceito como base, é inconteste que a flexibilização trazida pelo governo, como o intuito de preservar o emprego, a renda e a empresa, de certa forma, né, que seria a antecipação de férias, prevista no artigo 6 da MP 927, de certa forma, ela afeta essa finalidade, porque ela transfere o ônus do efeito da pandemia para o empregado. Afinal, a gente não está falando de férias, e sim de uma imposição de isolamento, que ele não vai ter condição de viajar, de ter o lazer, enfim, uma série de coisas. Mas o que agrava mais essa situação, ao meu ver, é a possibilidade de antecipação de férias futuras. Porque numa situação hipotética, que nem é tão hipotética assim, que tenho visto bastante por aí, imagine a antecipação de um período de 3 anos de férias, 90 dias. Então, nessa hipótese, o empregado vai ficar aí 3 anos sem ter o direito ao lazer, ao gozo de férias, à desconexão, e aí eu acho que não é razoável. Então, diante desse cenário que eu expus, meu entendimento, embora não exclua nenhum risco jurídico, né, porque temos muitos pontos de instabilidade, é que, embora não seja a melhor opção, seria possível e razoável a antecipação de, no máximo, um período de férias, 30 dias. Essa hipótese, ainda que afete um pouco a finalidade das férias, ela tem o condão de preservar o emprego, que é melhor do que o empregado ser dispensado. E também desonera a empresa. Mas, toda e qualquer maneira, eu sempre indico que, sempre que possível, é importante a adoção de outras medidas disponibilizadas pela legislação, notadamente aquelas que contam com a participação do Estado, né, na assunção dos riscos sociais. É isso. Ok, muito obrigado, doutora. Agora vamos passar, né, a pergunta para o doutor Dílio. Presidente, qual a diferença entre o atestado médico e o atestado de isolamento e quarentena pelo Covid-19? Bom, pessoal, bom dia. Em primeiro lugar, eu queria agradecer o convite realizado, né, pela AMAT, feito, né, pela pessoa, sua presidente, a doutora, também o doutor Júlio, e também parabenizar a brilhante iniciativa desse projeto, né. Eu gostaria também de cumprimentar os participantes dessa live, doutor Afonso, doutor Guilherme, doutora Natália, doutor Tiago e doutor Rosendo. Bom, quanto à pergunta que me foi feita, eu acho que a gente precisa passar por 2 pontos iniciais sobre a Lei 13.979, que é a diferença entre o isolamento e a quarentena, ambos, né, previstos no artigo 2º da referida lei. Né? O isolamento, ele ocorre quando o empregado comprovadamente está contaminado ou doente, em decorrência do Covid-19. E, em decorrência disso, ele é obrigado a se isolar com o intuito de evitar a contaminação ou a propagação do coronavírus. Já, por outro lado, a quarentena, ela não existe a comprovação da doença, mas apenas a suspeita. Então, devendo ocorrer, nesse caso, a restrição de atividade do empregado, que pode ocorrer também quando uma certa atividade ela é proibida de ser exercida, como por decretos municipais, né, estaduais, ou até mesmo, no caso, no início, pelo um decreto federal. E ficando empregado, então, de quarentena, ou seja, ele não pode exercer a atividade a qual ele foi contratado. Então, o que é importante ressaltar é que, em ambos os casos, existe o afastamento do empregado do seu posto de trabalho. Todavia, o isolamento, ele existe em decorrência da comprovação da doença, e na quarentena, não. E essa diferença, ela é muito importante entre quarentena e isolamento, porque, comprovado que o empregado foi contaminado, ele está doente, em decorrência do Covid-19, ou seja, o empregado apresenta um atestado, um laudo médico, confirmando esta doença, e o empregado será afastado após o 15º dia, né, pela Previdência Social, nos termos do artigo 60 lá da Lei, né, 8213, sendo que o empregador arcará, né, normalmente, né, com a remuneração até o 15º dia útil, e dali em diante, né, a Previdência Social irá assumir, né, todas as responsabilidades da remuneração do empregador. Isso é importante porque é como se fosse um atestado, um afastamento normal por doença
de um empregado, né? Ele apresenta o atestado, até o 15º dia o empregador ele arca com as responsabilidades, do 15º dia em diante a Previdência já assume essa responsabilidade. Agora, diferente do isolamento, né, que é quando tem a comprovação da doença, no caso da quarentena, temos que o empregador ele deverá assumir as responsabilidades perante seu empregado, independente do período que o empregado ficar afastado. Então, se o empregado ficar afastado mais do que 15 dias, ele ainda assume essa responsabilidade de pagamento das remunerações e contribuições do empregado. Isso porque a própria Lei 13.979, lá no seu artigo 3º, parágrafo 3º, ela diz que a ausência no caso de quarentena ela é justificável, ou seja, ela poderá ser descontada, não poderá ser descontada essa ausência na remuneração do empregado. Relembrando também que nesse caso de quarentena nós estamos diante de uma comprovação de uma doença, ou seja, se não tem a doença, ele está afastado, é justificável essa ausência, então não há que se falar em desconto. É como se fosse apresentado um atestado por um dia, 2 dias, e aí o empregador não pudesse realizar esse desconto. Eu acho que essa diferença e é o que, né, eu acho que tinha a ser dito sobre a resposta. Muito bom, doutor Dimas. Muito obrigado pelas considerações. E agora eu vou passar a pergunta para o doutor Tiago Moraes Raso, meu professor, auditor fiscal, brilhante profissional. Doutor Tiago, qual a importância da atuação da fiscalização neste momento de pandemia? Bom, primeiramente, bom dia a todos, né? Agradecer especialmente a doutora Cássia, presidente da AMAT, por esse convite, né? Por poder participar desse debate aí de tamanha relevância, ainda mais em tempos de pandemia, de coronavírus, né? Eu acho que isso brilhantiza ainda mais o nosso debate. Agradecer também o convite do professor Júlio Bahia, meu conterrâneo lá na Faculdade Arnaldo, com quem eu também aprendo diariamente. Agradecer aqui ao Rosendo, né, mediador dessa mesa, e todos os demais participantes, doutor Afonso, doutor Jimmy, doutora Natália e doutor Guilherme Feliciano, no qual eu já tive o prazer de ouvir falar em diversas palestras aí e aprender muito com ele. Então, prazer dividir essa mesa com ele também. E, por fim, só para agradecer também o professor Márcio Túlio Viana, que foi meu orientador e está nesta live assistindo nós aí, tudo que eu acho que é o pouco que a gente consegue, né, do direito do trabalho, eu devo a ele, então, pessoa que eu faço já a menção inicial também. Bom, entrando na nossa pergunta, em relação à fiscalização do trabalho, só ressalto que eu estou falando aqui em nome próprio e não representando todos os auditores fiscais do trabalho, é uma opinião pessoal minha, tranquilo? Então, dentro dessa questão da fiscalização do trabalho em tempos de pandemia, eu acho que o que é interessante a gente verificar que a fiscalização do trabalho ela faz parte de um tripé da proteção trabalhista, né? A gente tem fiscalização do trabalho, o Ministério Público do Trabalho e os juízes do trabalho. E dentro desse tripé, né, modéstia à parte, entendo que a fiscalização, ela por atuar, né, no campo, né, dentro ali das condições de trabalho, verificando, conversando com os trabalhadores, atuando de forma preventiva, ele tem muito, né, a contribuir com esse momento, né, da pandemia. E não só por isso, né, ele também efetiva os direitos sociais, né? Muitas das vezes os direitos trabalhistas podem se perder caso não sejam demandados judicialmente, e a fiscalização do trabalho consegue atuar durante o contrato de trabalho, dando essa efetividade aos direitos sociais, e agora, em tempos de pandemia, as normas de saúde e segurança do trabalho. Então, trazendo para a pandemia, né, eu acho que a MP 927 e a MP 936, que foram as duas regulamentações que surgiram neste momento, elas sim afetaram a fiscalização, né? Mas aí eu queria trazer qual seria, então, a grande contribuição da Auditoria Fiscal do Trabalho neste momento tão delicado da nossa sociedade. Primeiro, na MP 927, ela atribui aos auditores fiscais, durante 180 dias, um caráter orientativo, né? Ressalvando as autuações da fiscalização do trabalho para as ações de registro, grave e iminente risco, trabalho escravo, trabalho infantil e acidente do trabalho fatal. Então, essas seriam as hipóteses onde poderia ainda assim, né, haver a atuação punitiva do Estado. Obviamente, dentro dessa questão orientativa, né, o Ministério vem adotando diversas frentes. Uma delas é por meio de cartilhas para
orientar tanto empregados quanto empregadores, quanto entidades sindicais, daquelas normas que, obviamente, devam ser cumpridas atinentes à saúde, segurança e trabalho, como a utilização de álcool gel, de máscara, espaçamento entre os trabalhadores. Então, tudo isso nas cartilhas emitidas também pelo Ministério, hoje, da Economia, né? O antigo Ministério do Trabalho, que hoje é o Ministério da Economia. Então, dentro dessa MP 927, além dessas notificações que vêm sendo feitas, há também notificações específicas para determinadas atividades econômicas, aquele segmento das atividades essenciais, tais como frigorífico, teleatendimento, drogarias, todos estes setores que ainda estão em funcionamento, eles estão recebendo uma notificação recomendatória para cumprir, né, as normas de saúde e segurança do trabalho também. E foi aberto, obviamente, um canal, né, de denúncia por e-mails, obviamente, que quem estiver descumprindo, né, estas normas serão, obviamente, alvo de uma fiscalização no ambiente de trabalho, uma fiscalização in loco. Então, isso seriam as medidas da MP 927. Agora, a MP 936, ela trouxe também a possibilidade de redução, né, de jornada e de salário e da suspensão do contrato de trabalho. Para esses dois atributos, que são atinentes à área da legislação trabalhista, a MP já previu a atuação do Ministério do Trabalho agora mesmo durante a pandemia. Então, já poderia haver, sim, essa fiscalização destes itens, mesmo no decorrer da pandemia. Então, hoje, são as duas frentes, né, nas quais a gente aí vem atuando, a gente vem contribuindo com a sociedade nesse período aí tão grave, tão delicado, tanto para trabalhador, quanto para empregador, quanto para as entidades sindicais. Eu acho que todo mundo, né, está pagando um pouco desse pato e com a fiscalização também não vem sendo diferente. Tranquilo? Muito obrigado, doutor Tiago, pelas considerações, né? Muito boa a resposta. E agora eu vou passar a palavra, né, a pergunta para o doutor Afonso Paciléu. Doutor Afonso, existe o risco de caracterização de doença ocupacional no trabalho do doméstico? Vamos lá. Bom dia a todos, bom dia, Rosendo, bom dia a todos os nossos colegas, doutor Dimer, Natália, Tiago, doutor Guilherme Feliciano, grande parceiro da Associação dos Advogados Trabalhistas de São Paulo. Agradecer a Cássia e toda a diretoria da AMAT pelo convite. Estou muito feliz aqui, eu já me sinto um pouco mineiro, né? De tanto que eu vou para Minas e agora virtualmente está mais fácil, não precisa nem pegar avião. Mas obrigado. Agradecendo todos os participantes que estão ao vivo com a gente. Olha, no YouTube, mais 60 pessoas ao vivo. Olha só a Mate levando esse conteúdo tão bacana. 60 pessoas ao vivo, Dayana, Rafael, Rosana, Magda, enfim, Ricardo Feres, Stephanie. Um abraço para todos vocês aí. Antes de começar a responder a pergunta, só queria deixar uma mensagem aí nessa nossa sexta-feira da paixão, né? Para a gente fazer dessa sexta-feira uma oportunidade para recomeçar do zero. Tente, faça o bem e deixe o passado no seu devido lugar. E que a paz de Jesus esteja sempre aí na nossa casa, na sua vida, na sua família. Tá? Eu queria só deixar esse recado aí que eu acho importante nessa data de hoje. Bom, vamos falar da pergunta, vamos ao que interessa aqui. Existe o risco de caracterização da doença ocupacional no trabalho doméstico? Eu sou um apaixonado pelo direito doméstico, né? E eu acho que é muito importante a gente falar, porque pouco se fala do trabalho doméstico nesse momento de pandemia, né? Nós tivemos aí um caso muito emblemático de uma patroa que veio da Europa e acabou infectando a empregada que trabalhava com ela por mais ou menos 2 décadas. Então, veja só a gravidade disso. A empregada por 2 décadas trabalhava. Eu até tenho aqui, para compartilhar aqui com vocês, se me permite, eu vou pegar a matéria aqui e compartilhar com vocês aqui na tela. Olha, Ministério Público analisa a morte da doméstica no Rio de Janeiro após patroa contrair o vírus, né? E aqui explica bem a historinha, depois eu passo o link para vocês, porque a patroa voltou do Rio de Janeiro e não afastou a empregada. Ela não afastou a empregada continuou trabalhando e adquiriu o coronavírus certamente, sem dúvida nenhuma, porque foi um dos primeiros casos, na verdade foi um dos primeiros casos de morte no Rio de Janeiro, esse caso da patroa, né?
o que a gente tem que considerar é que, mesmo com uma situação atípica, como a pandemia, né, do novo coronavírus, é fundamental que o empregador ele preserve o quê? A saúde do trabalhador, gente. E se há uma pessoa com o Covid-19 no ambiente, é fundamental o quê? Suspender o trabalho. E não foi isso que aconteceu, né? Em uma situação como de uma pandemia nessa que a gente está vivendo, a gente precisa se basear em alguns princípios que norteiam o direito do trabalho. E qual é? Principalmente o direito da saúde. Né? O trabalhador ele é a parte mais fraca e ele precisa o quê? Ser protegido. E não há dúvidas de que uma empregada doméstica precisa ser liberada caso um dos seus patrões estejam com o novo coronavírus. Não é porque a empregada doméstica tem que trabalhar em casa e ela fica lá, né? Ela tem que estar isolada. E isso vale para qualquer funcionário, não apenas nos domésticos. Né? E se há alguém com sintomas, o que é preciso? Se distanciar dos demais. Mas diante dessa repercussão aí mundial do Covid-19 e do atual quadro que a população brasileira se encontra, surge uma dúvida, né? Que é aquela questão da responsabilidade objetiva patronal pela exposição obreira à enfermidade, tendo por base aquela decisão recente do STF, que aprovou a tese com relação à responsabilidade objetiva, independente de culpa. Aí vem toda essa questão, que eu também não vou entrar nesse mérito, aí senão eu vou me alongar demais. Mas a responsabilidade objetiva ela impõe a aplicação do dever de reparar o dano de uma pessoa, seja ela moral ou patrimonial, causado ao trem, por ato que ela própria praticou. E a questão é muito mais profunda do que tudo isso. Né? O significado de culpa, por exemplo, que cogita da existência do ilícito em um outro caso. Olha, e tem a decisão do STF, aqui eu tenho até, eu copiei aqui para falar para vocês. Ó, o Supremo, deixa eu só dar uma pesquisadinha aqui. Aqui, ó, o Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do recurso extraordinário, aí tem o número, decidiu ser possível responsabilizar o empregador por danos decorrentes de acidente de trabalho sem a necessidade de aferição de dolo e culpa. Então, aqui existe essa questão. Mas, por um outro lado, no caso aqui da empregada doméstica, né, a comprovação é certa, uma vez que a empregada adquiriu a doença dentro de casa. Então, o nexo causal, ele existe. O nexo causal aqui a gente não tem dúvida nenhuma, porque ela acabou adquirindo, pegando, enfim, sendo infectada dentro do trabalho da casa dela. Então, para que haja esse reconhecimento da doença ocupacional como para o trabalhador, o que tem que se comprovar para o INSS? Né? Que a doença está ligada ao trabalho. E casos como o dos trabalhadores na saúde, em supermercados, farmácias, postos de gasolinas, eles terão o quê? Maior facilidade, porque essas empresas estão funcionando. Mas aí a gente traz para o trabalho doméstico. Também está funcionando, né? Os empregados domésticos estão trabalhando nas casas. No meu condomínio, a minha empregada chegou um dia desses aqui, ela não está vindo trabalhar, mas ela falou, doutor Afonso, vou fazer uma limpeza para o senhor. O condomínio barrou a entrada dela, ela não podia entrar. E aí a gente reflete... Que situação complicada, né? Porque os condomínios estão barrando, porque os patrões estão permitindo que a empregada... Eu coloco nisso. Ela disse, doutor, eu vou aí um dia limpar para o senhor. E eu falei, não, pode vir, não tem problema. Eu não ia estar em casa, ela também viria sozinha, enfim, ela mora perto, vinha a pé. Mas o condomínio está barrando. Então, a gente começa a ver a preocupação geral da sociedade nesse sentido. Eu entendo que é possível, sim, a caracterização da doença ocupacional, principalmente no caso quando há uma pessoa infectada na família. E aí vem todas as questões de indenização, reparação. Nesse caso do Rio de Janeiro, ela faleceu, ela acabou falecendo. Então, eu acredito que vem aí uma situação bem grave, aí, uma indenização nesse sentido. Eu acho que é isso, Rosendo. Obrigado, doutor Afonso. E, salvo engano, esse foi o primeiro caso da doméstica de morte por coronavírus no país. Salvo engano, muito bem abordado. Foi o senhor. Muito obrigado. E agora, né, vou passar a pergunta para o doutor Guilherme Feliciano, que é uma honra poder, né, mediar essa live com a presença de um palestrante, um expoente de renome internacional. Né? O doutor Guilherme Feliciano é um gênio aí, que todos nós conhecemos. Então, muito obrigado, doutor Guilherme Feliciano, por compartilhar conosco um pouquinho do tempo do senhor para contribuir com a qualificação jurídica da advocacia trabalhista. Um bom dia, muito obrigado. E, doutor Guilherme, do ponto de vista da saúde pública e da própria saúde e segurança do trabalho, como entender o artigo 15 da MP 927?
Um bom dia a todos. Agradeço as suas palavras, Rosendo, gentis, palavras de um amigo. Como eu tenho também uma profunda amizade aí por todo mundo da AMAT. Então, cumprimento a AMAT na pessoa da doutora Cássia, também na sua pessoa. Obrigado pelo convite. Cumprimento aqui os meus colegas de mesa redonda virtual aí, doutor Afonso, doutor Tiago, doutor Dimer, doutora Natália. É um prazer estar com vocês. Eu também me sinto um pouco mineiro. Sou paulista, mas sou paulista pertinho aí do sul de Minas. O meu filho, que foi seu colega de escritório, trabalhou, viveu muito tempo aí em Belo Horizonte. Enfim, eu adoro Minas Gerais. Eu sempre digo que se não fosse paulista, seria mineiro. Então, muito obrigado pelo convite. Vamos à questão que você me fez. Eu pessoalmente, falo também por mim, eu tenho imensas ressalvas, tanto a MP 927 quanto a MP 936. Aliás, são tempos estranhos esses no mundo do trabalho, né? Você já não consegue sequer dormir tranquilamente, porque a cada madrugada surge uma medida provisória nova com algumas novidades, e nem sempre são boas novidades. Mas, de todo modo, a MP 927 trouxe algumas novidades, entre aspas, especialmente preocupantes no campo da saúde e segurança do trabalho. E não é apenas um aspecto, são alguns aspectos. O próprio artigo 31, que já foi referido agora há pouco pelo nosso caríssimo auditor fiscal do trabalho, ao determinar que os auditores, durante esse período de calamidade, não é, atuem de maneira orientadora, exceto naquelas hipóteses que estão ali previstas, a meu ver, acaba também enfraquecendo, fragilizando a fiscalização no campo de saúde e segurança do trabalho. E o artigo 15, ele é particularmente preocupante nesse particular. O artigo 15 diz o seguinte: durante o estado de calamidade pública, que se refere ao artigo 1º, fica suspensa a obrigatoriedade da realização de exames médicos, ocupacionais, clínicos e complementares, exceto dos exames demissionais. Nós temos de nos lembrar que estamos falando de uma medida provisória. Portanto, o que se espera é que os temas tratados tenham urgência e relevância. Obviamente que, falando em pandemia, estamos certamente falando de uma situação de urgência e de relevância, mas o que se conecta ali, evidentemente, tem de ter interesse na perspectiva desta circunstância de fato. E o que chama a atenção é que, aparentemente, a norma que vem com o artigo 15, na verdade, contraria qualquer sentido de proteção sanitária que poderia estar aí imanente à medida provisória. Já foi dito aqui do risco de contaminação, exatamente porque nós já estamos há algumas semanas em um contexto de franca contaminação horizontal, não é? E, por isso mesmo, as tantas preocupações, inclusive dos governos estaduais, de algumas prefeituras, etc., até mesmo em determinar fechamento de estabelecimentos para evitar aglomerações, para evitar a contaminação. Bom, se eu penso no contexto do meio ambiente de trabalho, e especialmente no caso do trabalho urbano, eu estarei diante de ambientes fechados, seria muito maior nesse momento o interesse de se executar, por exemplo, o exame médico admissional, né? Para saber se aquele empregado ou aquele candidato, especialmente aquele candidato que apresenta alguns sinais indicativos da Covid-19, né? A coriza, a febre, alguma dificuldade respiratória, para que ele fosse, inclusive, submetido ao teste do novo coronavírus antes de ingressar no meio ambiente da empresa. A mesma coisa para os trabalhadores que já estão trabalhando em relação ao exame médico periódico. E, no entanto, estão todos suspensos. A única alternativa é a do parágrafo 2º, ou seja, o médico coordenador do PCMSO terá de fundamentar a necessidade dos exames, e a única ressalva da medida provisória, na verdade, é o exame demissional. A meu ver, esse artigo 15 vai exatamente no sentido contrário aos cuidados que deveriam ser tomados no contexto do meio ambiente de trabalho. Ele potencializa
a perspectiva de uma contaminação nos ambientes de trabalho por todo o país, né? A justificativa que se apresentou, não é a primeira vez que eu faço essa crítica, é a de que isso seria destinado especialmente aos trabalhadores do setor de hospitais, etc. Mas, mesmo assim, a meu ver, isso absolutamente não se justifica, representa, em primeiro lugar, um risco para o próprio trabalhador, em segundo lugar, um risco no contexto sanitário da extensão desta pandemia, na medida em que potencializa, repito, a possibilidade de uma contaminação no meio da empresa. Então, considero um artigo, primeiro, inoportuno, já que estamos falando de medida provisória, e, segundo, tenho sérias dúvidas quanto à constitucionalidade deste preceito, na medida em que, no Brasil, nós temos positivado constitucionalmente o princípio do risco mínimo regressivo, a expressão do professor Sebastião Geraldo de Oliveira, desembargador do nosso querido TRT de Minas, que está lá no inciso 22 do artigo 7º. É direito fundamental todo trabalhador urbano e rural a redução dos riscos inerentes ao trabalho. E em tempos de pandemia, me parece que o que este artigo 15 faz, na verdade, é potencializar o risco específico do coronavírus neste caso. Obrigado. Perfeito, doutor Guilherme. Muito obrigado. Bom, encerramos a nossa primeira rodada de perguntas. Agora retomarei para a nossa conselheira, a doutora Natália, e pergunto, ante a incerteza quanto à constitucionalidade da suspensão dos contratos de trabalho por meio de acordos individuais, como a empresa deve agir, doutora Natália? Mais uma vez, estamos aí diante de um cenário de incertezas e que a gente tem que assimilar e construir junto uma resposta, né? Em primeiro lugar, a recomendação inicial seria a tratativa mediante negociação com o sindicato, pactuação de um acordo ou de uma convenção coletiva. Ao meu ver, isso traria segurança para as partes, além de estar em consonância com a Constituição Federal e com o posicionamento delineado na recente liminar concedida pelo ministro Lewandowski, né? Mas a gente sabe, contudo, né, que essa negociação nem sempre ela é possível por inúmeros fatores, seja por negativa do sindicato, seja por resistência, seja porque o sindicato está fechado, enfim, não é o tema para a gente adentrar aqui agora, mas a indicação seria sempre que possível fazer essa redução e a suspensão por meio da negociação coletiva para dar mais segurança jurídica, né, para as partes envolvidas. Se não for possível mesmo, eu entendo que existem outras medidas, né? As MPs trazem, e a legislação trabalhista traz outras hipóteses que podem ser implementadas e que são um pouco mais seguras do que essa. Então, que não prescindam, né, da presença do sindicato, então elas deveriam ser priorizadas até que se tenha uma certeza maior sobre essa inconstitucionalidade ou constitucionalidade. Mas eu queria trazer também uma terceira hipótese, que ela tem sido aventada, para a hipótese de suspensão. As empresas que elas lucram, né, até 4,8 milhões por ano, na hipótese de suspensão, elas não pagariam nada, né, do salário do empregado e ficaria a cargo do governo 100% do valor devido a título de seguro-desemprego. Uma hipótese que tem sido aventada e algumas empresas já estão adotando é a utilização da ajuda compensatória mensal, que está prevista no artigo 9º lá da MP 936, que o empregador ele arcaria, né, com essa ajuda compensatória que complementasse o valor pago pelo governo até chegar no valor do salário do empregado. Dessa forma, não existiria, de fato, uma redução salarial, o salário se manteria, e a chance de um acordo individual ser mantido, preservado, ou até mesmo do sindicato dar o aval a essa negociação é muito mais razoável, muito mais possível, porque não haveria a perda salarial, que é justamente o entrave constitucional que tem que ser feito por meio de negociação coletiva. Ok, obrigado. Agora eu vou perguntar para o nosso presidente da Comissão de Direitos do Trabalho, né, Social e do Trabalho da OAB, doutor Dimer. Presidente, a possibilidade de redução de jornada e de salário prevista na MP 936, ela pode ser aplicada aos trabalhadores em que se enquadram no artigo 62 da CLT?
Bom, vamos lá. Quanto a essa pergunta, o artigo 62, ele trata daqueles que exercem trabalho externo, né, que estão em regime de teletrabalho, ou que exerçam cargo de gestão. E esses empregados estão excluídos das regras de controle de jornada, né, seja em decorrência do cargo, né, caso do que ele exerce cargo de gestão, ou em decorrência da impossibilidade de controle de jornada. No caso específico da pergunta, eu entendo que a pergunta se enquadra melhor àqueles que exerçam o trabalho externo ao ambiente da empresa, não aqueles que exerçam cargo de gestão. Então, aqueles que, a princípio, não tenham condição de controle de jornada, pois que aqueles que exercem o cargo de confiança, eles não possuem controle de jornada em decorrência do cargo, e não da impossibilidade, né, de controle de jornada. Então, dito isso, eu acho que eu não consigo vislumbrar como que um empregado que não possui controle de jornada possa ter sua jornada reduzida, bem como seu salário, né, nos termos aí do artigo 7º da MP 936. Ora, se o empregador não sabe qual que é a jornada do empregado, como que vai reduzi-la pela metade, por exemplo? Né? Eu acredito que este ato se mostra um tanto quanto, às vezes, até mesmo impossível, né? Na verdade, eu também entendo que se o empregador reduzir a jornada e o salário do empregado, que a princípio se encaixa no artigo 62, ele, por certo, estará assumindo a fraude ao contrato de trabalho, quanto ao controle de jornada. Ou seja, se o empregador reduzir a jornada do empregado por metade, por exemplo, por certo que esse controle ele existe, né? Se ele sabe quanto que é a metade da jornada do empregado, então, por certo, já existia a possibilidade de controle da jornada e, em tese, né, consequentemente, a fraude ao contrato de trabalho. Então, eu acho que é meio melindroso esse ato. Mas alguns empregadores têm vislumbrado a aplicação do artigo 7º da MP 936 através de redução ou de dias de trabalho ou de produção diária. Né? Então, em vez de reduzir a diária, né, a jornada diária normal, eles tentam reduzir ou por dia ou por produção, que, ao meu ver, também, essa tentativa também é muito perigosa, porque ela se enquadra nessa tentativa de uma fraude ao contrato, mais uma vez, já que essas medidas também demonstram um pouco de controle de jornada. Então, eu também não vejo como uma possibilidade de aplicação no caso concreto. Então, eu concluo a pergunta, né, alertando que essa redução, ao final, poderá levar o empregador a ter problemas sérios quanto a essas possíveis horas extras, principalmente pelo fato que esse ato de fazer essa redução da jornada e, consequentemente, do salário, demonstrará a fraude aos termos do artigo 62 da CLT, que se aplicará por todo o contrato de trabalho, ou seja, você vai fazer um ato aí por 2, 3 meses que vai te implicar um problema por todo o contrato de trabalho, né? Então, eu acredito que não seja adequado, né, a aplicação do artigo 7º da MP 936 àqueles empregados que se enquadram, né, no artigo 62 da CLT. Tá bom? Ok, muito obrigado. Doutor Tiago, o doutor já, né, mencionou que está falando por si, não pela instituição que trabalha, então eu vou perguntar diretamente para a pessoa do senhor. Doutor Tiago, como o senhor acredita que serão as demandas da fiscalização pós-período de pandemia? Bom, Rosendo, uma pergunta excelente aí, porque, sem sombra de dúvidas, né, esse momento de pandemia, ele vai gerar, obviamente, né, às vezes, por um lado, né, como tudo na vida tem dois lados, por um lado justificável, às vezes nós vamos pegar pequenas empresas que, num estado de sobrevivência, vão sim, né, descumprir a legislação trabalhista. Por outro lado, também a gente tem, né, aquelas empresas que, por às vezes saber do caráter orientativo, também podem, né, aumentar o descumprimento da legislação trabalhista. E a própria MP 927, ela trouxe diversas possibilidades de alteração do que a CLT prega, né? Portanto, estas novas alterações, elas podem demandar diversas questões para fiscalização. Por exemplo, antecipação de feriados, né, que a lei diz que eles só podem ser religiosos, não podem ser religiosos. Se tiver essa antecipação dos feriados religiosos, como que a fiscalização vai lidar com isso? O banco de horas de 18 meses, e se a empresa já tinha um banco de horas de 6 meses individualmente firmado, e agora tem esse outro banco de horas de 18 meses.
Então, são diversas questões trazidas pela MP 927, que creio eu, na minha visão pessoal, que elas vão sim, né, acrescer demais as demandas trabalhistas aí para a fiscalização do trabalho. A fiscalização do FGTS também vai ser suspensa por um período, né? Algumas empresas podem não cumprir posteriormente o parcelamento em 6 vezes, e aí essas demandas chegarão para a gente. Empresas que agora estão atrasando salários. Tudo isso vai chegar para a fiscalização do trabalho de uma forma bem acentuada pós esse período de pandemia, né? Mesmo porque, como eu adiantei, nós estamos num momento de crise. Então, essa para a gente, né, na minha visão, vai ser uma das maiores preocupações. Como a gente vai conseguir, né, efetivar realmente esses direitos trabalhistas, fiscalizando esse número acumulado de demandas, já que a MP 927 relativizou o nosso poder fiscalizatório durante um período, né? Não que ela tenha dado uma anistia para as empresas, ela relativizou durante esse período de 6 meses, mas depois essas demandas chegarão, né? E aí nós vamos ter que ver a redução dos salários com jornada. Será que o empregador reduziu o salário, mas não reduziu a jornada? E isso só seria verificado por meio de uma fiscalização de um auditor fiscal que entrou no ambiente de trabalho e verificou, né, por meio de um cartão de ponto, que ele cumpria a jornada normal, então só foi a redução de salário e não a de jornada. Então, portanto, descumpriu o acordo. Na suspensão, a mesma coisa, né? Falou que ia suspender o contrato, mas na hora que você verificou, teve trabalho naquele período da pandemia. Então, diversas questões poderão, né, ser alvo de denúncia ou alvo de ações programadas mesmo pelo próprio Ministério do Trabalho, que vão ser decorrentes desse período pós-pandemia e que, sem sombra de dúvidas, né, vão gerar aí um cumulativo de demandas para a fiscalização do trabalho e haja trabalho para os auditores fiscais. Não tenha dúvida, doutor. Bom, agora eu vou passar, né, a pergunta para o doutor Afonso Pacilel, que já externou seu apreço pelo trabalhador doméstico, pela legislação doméstica. Então, vai mais uma pergunta nesse sentido, doutor Afonso. O empregador doméstico, ele pode obrigar o empregado a trabalhar no período, alterando o horário de labor para dormir na residência? Vamos lá, Rosendo. Mais uma questão importante aí relacionada ao trabalhador doméstico. Muito se fala aí na MP na questão de redução de jornada, né? Então fala-se lá em reduzir 25%, 50%, 70%. Mas a gente acaba esquecendo que o trabalhador doméstico pode ter a sua jornada aumentada. Em que sentido eu vou dizer isso para vocês? Porque o trabalhador doméstico ele vai e volta de casa, né, todo dia, então ele está em contato constante aí com o público em geral, enfim, e tem um grande risco de contaminação. Vamos pensar naquele trabalhador doméstico, inclusive, que pode estar cuidando de algum doente enfermo na casa. Então, existem situações que não dá para você deixar o trabalhador em casa. Então, é preciso encontrar o quê? Alternativas. E uma das alternativas que pode se encontrar é o aumento de jornada para que o trabalhador venha a dormir na residência para que ele não tenha que se deslocar. Porque a gente sabe que é muito comum que o trabalhador doméstico durma na residência, né? Agora, e aí? Eu posso obrigar o trabalhador doméstico a dormir na residência e aí sim eu estaria ampliando a jornada dele? Primeiro que a questão é negociável, né? Então, eu acho que tem que ser negociado. É tudo uma questão de negociação, obrigação. Eu posso obrigar o empregado? Não, eu não posso obrigar o empregado, mas eu posso negociar com ele, dizendo, olha, tendo em vista a questão da saúde, eu posso, vamos cuidar da tua saúde, para isso é interessante que você não se desloque, que você fique na residência, você concorda com isso? Em havendo a concordância do empregado, assina aí um termo nesse sentido, em que pese nem há tanta necessidade nesse sentido nesse momento, né? Mas é importante talvez que se faça um termo nesse sentido e que se altere para que durma na residência. Na MP tem um texto que fala na necessidade imperiosa, né, de trabalho exceder aí as 10 horas do dia. Vamos tentar entender. Neste caso, será que a gente está falando de uma necessidade imperiosa e eu posso aumentar a jornada aí e ultrapassar as 10 horas legais? Pode ser que sim, pode ser que não. Eu acho que existe aí as duas correntes nesse sentido. Considerando que sim, deve-se pagar a jornada extraordinária em cima desse aumento de jornada, porque foi alterado o contrato de trabalho, o empregado trabalhava uma jornada inferior, passa a trabalhar mais por uma necessidade imperiosa, então ele acaba trabalhando mais,
ele dorme na residência, o horário de que ele dorme, enfim, que ele está dormindo, isso não é pago, e a gente já sabe, isso não entra nessa discussão, mas o horário que ele está trabalhando e está na residência tem que ser pago como hora extra. Lembrando sempre a necessidade de fornecimento de EPIs, né? Então, nesse caso, hoje, a gente fala dentro de uma residência, é a questão de luvas, é a questão de máscaras, é álcool gel. Então, o empregador ele tem que sim se preocupar com o empregado nesse sentido também, evitando que, conforme eu falei na pergunta anterior, haja aquela caracterização da doença ocupacional em razão da doença ali do empregado ter pego, inclusive, na residência, né? Porque num primeiro momento essa doença ela vinha da Europa, ela vinha de outros países, e aí, né, a gente sabe que o risco era do empregador trazer. Hoje já isso se dissipou e já não é mais assim, mas num primeiro momento foi dessa forma. Então, a pergunta foi, eu posso obrigar? Não, eu não posso obrigar. É negociável, eu negocio, se ultrapassar a jornada eu pago hora extra, e lembrando sempre da necessidade aí de utilização de EPIs, tá bom? É isso, Rosendo. Obrigado, doutor Afonso. E agora eu vou perguntar ao doutor Guilherme. Eu gostaria de fazer uma pergunta, doutor Guilherme, que muito me inquieta, sabe? E preciso saber o entendimento de Vossa Excelência, até para concluir, né, meu posicionamento. No contexto da pandemia, podemos ter o exercício do direito de resistência por parte dos trabalhadores? Se positivo, em que termos, doutor? Essa é uma questão complexa, porque envolve talvez o que haja de mais delicado em torno de toda esta circunstância excepcional que nós estamos vivendo, né? Porque envolve, por um lado, obviamente, a preocupação de cada indivíduo com a sua própria integridade. Por outro lado, envolve uma situação que nós temos visto, inclusive pelo noticiário, etc., de uma certa repulsa até que muitas vezes surge por conta do menor sinal que se identifique em outrem em razão dos sintomas da pandemia, né? Acho que vocês têm visto, todos nós temos visto, inclusive profissionais de saúde sendo de alguma maneira agredidos ou ofendidos para que não ingressem em um recinto, porque há o receio de que eles estejam contaminados com o coronavírus. Numa situação como esta, é muito comum que esse sentimento de pânico, muitas vezes, tome o espírito das pessoas, né? E é por isso que, para tratar desse assunto, nós temos de ter sempre muita cautela. Eu parto do princípio, portanto, de uma situação, de um caso hipotético muito bem conformado, em que haja evidências, ou pelo menos indícios fortíssimos, de que, digamos, um determinado empregado é portador do coronavírus, ou está desenvolvendo a Covid-19. Né? Ele tem vários dos sintomas. Ou, mais ainda, naquele segmento, naquela linha de produção, como foi um caso aqui na região recentemente, nós temos 2 ou 3 ou 4 casos de trabalhadores que já desenvolveram a doença. E aí é que se põe a questão. A despeito disso, vamos imaginar que as atividades não estejam oficialmente suspensas, o empregador insiste em manter as suas atividades, portanto, em exigir a presença dos trabalhadores, mesmo diante do risco. É nesse ponto que me parece que, diante desta situação, põe-se a possibilidade que, a meu ver, existe, é juridicamente tutelada, do exercício do direito de resistência. Isso, evidentemente, não está nem na medida provisória 927, nem na 936. Pelo contrário, a 927 ainda chega a afirmar, a meu ver também, com um sério risco de agredir o princípio do risco mínimo regressivo, chega a afirmar no artigo 29 que os casos de contaminação pelo coronavírus não serão considerados ocupacionais, exceto no caso de prova do nexo causal, ou seja, afasta a possibilidade, inclusive, da presunção desse nexo, como acontece, por exemplo, nos casos de nexo técnico epidemiológico. Na verdade, cria uma presunção contrária
a presunção de que qualquer contaminação pelo coronavírus terá sido sempre externa ao ambiente da empresa, o que pode ser uma presunção absolutamente contrária às evidências do caso. E, imaginando uma situação em que, então, vamos supor, já haja alguns casos de contaminação envolvendo trabalhadores daquele setor, e ainda assim o empregador insista, volto a dizer, parece-me que há sim a possibilidade do exercício de direito de resistência individual e coletivamente. Isto não está nas MPs, mas está no ordenamento. Primeiro, a própria Lei 7883, de 89, a Lei de Greve, e, portanto, antes dela, o artigo 9º da Constituição, ambos dizem textualmente que a greve pode ser exercida para a defesa de qualquer interesse que seja deliberado coletivamente. Aqui eu estou falando de um direito de resistência que se exerce coletivamente. Por isso, alguns autores, inclusive, falam em greve ambiental. Isto pode ser feito perfeitamente desde que aquele coletivo, aquela coletividade, se entenda em uma situação de risco grave e iminente em função da contaminação. Mas eu posso ir além. No Brasil, nós já ratificamos, um pouco na linha do controle de convencionalidade, etc., como a doutora Natália também abordava, nós ratificamos a Convenção 155 da OIT sobre meio ambiente e trabalho. O artigo 13 da Convenção 155 diz textualmente o seguinte: em conformidade com a prática e as condições nacionais, deverá ser protegido de consequências injustificadas todo trabalhador que julgar necessário interromper uma situação de trabalho por considerar, por motivos razoáveis, que ela envolve um perigo iminente e grave para a sua vida ou a sua saúde. No nosso caso aqui, em São Paulo, a Constituição do Estado de São Paulo ainda diz o seguinte, no artigo 229, parágrafo 2º, em condições de risco grave ou iminente no local de trabalho, será lícito ao empregado interromper suas atividades sem prejuízo de quaisquer direitos, até a eliminação do risco. Então, me parece que tanto a Convenção 155, que aí ratificada e promulgada como foi, aprovada por decreto legislativo e promulgada por decreto executivo, tem força de lei, ou mais, na linha da jurisprudência do Supremo sobre as convenções e tratados de direitos humanos que não foram aprovados com quórum, com rito próprio de emenda constitucional e, no entanto, teriam supralegalidade, entendo que a Convenção 155 tem força vinculante mais do que legal, tem força vinculante supralegal. E, nesse sentido, alcança todo o território nacional. Ou algumas constituições estaduais também o dizem, como é o caso da Paulista. Nesses casos, esse direito se exerce até mesmo individualmente. Portanto, volto a dizer, é uma situação delicada, não é algo que se deve exercitar, na minha visão, apenas por uma percepção subjetiva de risco, mas havendo, como diz a Convenção 155, indícios razoáveis de que, de fato, existe o risco grave e iminente, e é o caso, porque estamos falando de uma doença que não admite, em princípio, uma prevenção segura. Uma doença para a qual ainda não há vacina, uma doença que é altamente contaminante, uma doença que tem letalidade, especialmente para algumas faixas, maiores de 60 anos, etc. Nessas condições, diante do risco grave e iminente, me parece é possível o exercício de direito de resistência. Sim. Excelente, doutor Guilherme. Muito obrigado. Sem palavras, né? Porque fantástica a manifestação de Vossa Excelência. Bom, gostaria de agradecer a cada debatedor por ter aceito o convite para participar desse projeto, né? Uma semana de live da AMAT, está sendo um sucesso, debates de alto nível, né? De alto nível, palestrante, cada um melhor que o outro, sobressaindo, está sendo fantástico, muito enriquecedor. Parabéns, doutora Cássia, nossa presidente, por ter possibilitado a qualificação jurídica da advocacia trabalhista. Bom, agora eu vou passar a palavra a cada convidado, né, para tecer as considerações finais. Fiquem à vontade, a palavra é de vocês. Primeiro, a doutora Natália. Bom, foi realmente muito produtivo. Queria agradecer novamente a possibilidade de estar falando um pouco, refletindo um pouco, discutindo com ilustres profissionais que estão aqui nessa live com a gente. E agradecendo
E ressaltando a importância, né, de nós, profissionais, operadores do direito, continuarmos pensando juntos, refletindo nesse momento tão difícil, tão obscuro que a gente está vivendo, de tantas incertezas, porque esse papel é o que nós podemos fazer pela coletividade de hoje, né? Então, eu me coloco à disposição para tudo que vocês precisarem, todas as dúvidas. Eu acho que essa é uma função social nossa agora. E que a importância do direito do trabalho, da nossa justiça do trabalho, ela seja refletida, né? E continue irradiando após o fim dessa pandemia. Obrigada. Muito obrigado, doutora Natália. Doutor Dimer, com a palavra. Bom, para finalizar, eu gostaria de agradecer, né, a oportunidade de participar dessa live, parabenizar a iniciativa, né, da AMAT e parabenizar todos, né, que compuseram essa mesa, né, redonda virtual. E eu gostaria também de dizer que o direito do trabalho, a justiça do trabalho até a pandemia vinha sendo atacados, né, eles vinham sendo atacados, sendo diminuídos e até mesmo sendo cogitada a extinção da justiça do trabalho. E essa pandemia, né, do Covid-19 deixou clara a importância do direito do trabalho e da justiça do trabalho, a importância tanto para a sociedade quanto para a economia, se mostrando um ramo do direito que, ao meu ver, não pode ser suprimido, nem mesmo diminuído em hipótese nenhuma. E só para finalizar, eu gostaria de aproveitar que hoje é Sexta-feira Santa, dizer que cada Semana Santa é uma oportunidade que nós temos de reviver o amor de Deus por nós. Então, vamos aproveitar esse período de quarentena para nos renovar nesse amor. Uma feliz Páscoa a todos, um bom dia e muito obrigado pela oportunidade. Feliz Páscoa, doutor Dimer, muito obrigado. Agora, a palavra para o doutor Tiago. Bom, agradecer a presidente mais uma vez, doutora Cássia, pelo convite, agradecer ao professor Júlio Bahia e a todos os participantes da mesa que, de forma brilhante, aí, contribuíram para a sociedade, que sejam os empregadores, os trabalhadores, as entidades sindicais, e deixar à disposição também, né, a fiscalização do trabalho, mesmo falando aqui em nome próprio, parece que a presidente já colocou no site da AMAT, né, os canais para eventuais denúncias, eventuais orientações, plantões de dúvidas trabalhistas, para que a gente possa também atuar em conjunto com a sociedade neste momento tão crítico, né? E demonstrar, né, acho que isso fica claro, né, a importância da fiscalização do trabalho, que junto com o direito do trabalho, né, como os colegas já adiantaram, que veio por um processo aí de desmonte, a fiscalização obviamente não foi diferente, ela veio sofrendo um processo também junto com o direito do trabalho, e que agora, né, demonstra também a importância do direito do trabalho e a importância da fiscalização do trabalho neste momento, porque eu acho que nestes momentos de crise é que o direito se faz, né, presente, é aí que ele mostra a sua importância, justamente nos períodos de crise. Então, deixar aqui essa palavra aí, esse apoio, e deixar os canais, né, de comunicação da Auditoria Fiscal do Trabalho à disposição aí de toda a sociedade. Muito obrigado, doutor Tiago, excelente. Agora, doutor Afonso Paciléu, considerações finais, por gentileza. Rosendo, obrigado a todos os colegas, obrigado a Mate mais uma vez, e quero falar um pouquinho algo diferente, né? Eu não vou falar de direito do trabalho e nem dos temas que nós falamos agora. Como vocês sabem, meu trabalho, além de advogado, atuante dentro da Justiça do Trabalho, eu sou mentor e coach de advogados, né? E eu quero trazer uma reflexão, aproveitando a oportunidade de estar hoje aqui com mais de 50 colegas aqui, olha, um abraço para Gil Dutra, Fernanda Guimarães, Ângela Rizzi, Virgínia, Grande Humberto, Michele, enfim, aqui nós temos 50 advogados aqui, e a pedido da presidente Cássia, ela falou, Afonso, traz um pouco daquele conteúdo tão bacana que você falou na tua live de ontem, e eu trago aqui para vocês. A grande realidade, advogados, colegas, é que o mundo mudou, tá? E a gente percebe isso hoje de forma muito clara, né? E a advocacia demorou demais para mudar. O mundo mudou, mas a advocacia demorou demais para mudar. E o coronavírus veio e, de fato, deu aí uma chapuletada, eu brinco, né, na cabeça do advogado, não do trabalhista, mas de todos os advogados. E é necessário que a gente acorde, que a gente veja isso de uma forma positiva. O mundo, ele é digital hoje. O nosso cliente, ele está no digital, e o cliente pode ser atendido no digital,
As audiências, as sustentações orais, elas podem sim acontecer por vídeo, até está aqui o doutor Guilherme, eu tive uma live essa semana com a doutora Ana Paula Pellegrini da Lockman, que me contou de uma iniciativa do TRT-15, em que as sustentações orais agora elas passam a ser virtuais, presenciais, e é uma iniciativa maravilhosa, e que é só para o momento de crise? Num primeiro momento, sim, mas eu acredito que é uma necessidade e que o advogado e a advocacia precisam se adaptar, né? Nós podemos esbravejar, dizer que a gente não aceita. Teve até colegas que falaram, eu não aceito a sustentação oral de forma virtual, mas não adianta esbravejar. O que a gente precisa é aceitar e se adaptar. A advocacia, bem como o mundo, nunca mais serão os mesmos depois do coronavírus, tá? O coronavírus veio para dar uma chacoalhada. Então, assim, a advocacia não será, o mundo não será o mesmo, os abraços não serão mais os mesmos, muita coisa vai mudar. Então, a gente tem que parar de reclamar e começar a se adaptar de forma mais fácil. Ontem mesmo eu fiz um lançamento de um curso meu que é o Advogando em Home Office, né, onde eu ensino os advogados a montar um modelo de advocacia home office rentável. E é possível isso, se não for necessário, né? Então, hoje, eu digo para vocês, é a hora de virar a chave, de acordar, de perceber e de não ficar preso a padrões. O advogado, a advocacia é presa a padrões, né? Deixa de tanta formalidade, deixa de tanto padrão. O mundo mudou. E por que a gente está tão resistente de mudar? Tem advogado que, por exemplo, essa tecnologia que nós estamos aqui trabalhando hoje, o Zoom, né, as ferramentas de videoconferência. Se eu falar para vocês que há um mês atrás a maioria dos advogados sequer tinha tido contato com isso. Isso existe no mundo há muito tempo. O mundo corporativo ele está muito presente nisso, né? E a advocacia não. Então, a gente percebe o quanto nós demoramos para mudar. Mas por que a inteligência artificial vai tomar o trabalho do advogado? Porque o advogado insiste em permanecer no mesmo lugar. E quem não muda, dança, tá? E a hora da mudança é agora. E uma frase que eu gosto sempre de dizer é: o que diferencia os advogados não são as ideias que eles têm, mas sim o quão rápido e eficiente eles executam essas ideias. Então você precisa executar. E quem sair na frente vai se dar melhor. Então, se o primeiro passo não vai levar você para onde você quer ir, mas pelo menos ele te tira de onde você está. Então, eu quero que você reflita que esse momento é uma mudança. O coronavírus ele traz uma mudança geral, ele traz MPs noturnas, né, pela madrugada, cada dia nasce um MP. Mas eu não sei por que nasce só de madrugada, né? Parece que é um negócio... Mas, assim, muitas mudanças. E eu quero que vocês, colegas, reflitam no que a nossa advocacia precisa mudar, do que nós, advogados, precisamos mudar. E tem que ser rápido, tá? Porque quem mudar vai conseguir estar à frente, tá bom? É isso, obrigado, gente. Obrigado, doutor Afonso. Sobre essas MPs, eu tenho até medo agora de assistir live de sertanejo noturno. Pelo amor de Deus, cada live que a gente assiste, no transcurso da live, a gente está dando medida provisória. Então, tá dando até medo de assistir essas lives. Bom, sobre transformação, de fato, parabéns, é um momento de transformação, de fato. E sobre essa questão da tecnologia, ontem o Vitor Salino, magistrado aqui do nosso TRT, muito bem abordou essa questão. Os nossos tribunais, principalmente trabalhistas, estão equipados e, de fato, é uma transformação. O coronavírus veio para mudar a sociedade, né? Principalmente a advocacia, a forma da advocacia se interagir. Enfim, e os nossos TRTs estão preparados. O Vitor muito bem, o doutor Vitor muito bem expôs sobre isso ontem, e é isso. Fase, né, tempo de mudança, de transformação, e vamos seguir em frente. E agora eu vou passar a palavra para o doutor Guilherme Feliciano para as considerações finais. Doutor Rosendo e doutora Cássia, eu agradeço imensamente o convite, mais uma vez, cumprimento aí todos os colegas que participaram comigo, também o professor Júlio. Foi uma satisfação, de fato um momento de transição. Aproveito a sua referência, Rosendo, deixo um abraço também para o meu amigo Vitor Salino, querido amigo aí do TRT de Minas. É um momento também de reflexão, bem ou mal somos chamados a uma vida, digamos, mais modesta, até mais introspectiva, na medida em que temos que conviver mais com os nossos e nos acostumarmos mais a uma vida sem tantos contatos, sem tantas facilidades, o que se impõe até em função destas quarentenas, enfim, destes isolamentos sociais, não é?
Eu acho que, em termos jurídicos, pensando nestas medidas provisórias, o que eu teria a dizer, em primeiro lugar, é que advogados, juízes, membros do Ministério Público, auditores fiscais, devem ter, em primeiro lugar, diante de si, os parâmetros hermenêuticos que são mais adequados aqui, né? Eu tenho falado muito sobre isso. A Constituição nos dá esses parâmetros. Gosto muito dos comentários que, ao artigo 170, são feitos pelo professor Eros Roberto Grau, ex-ministro do Supremo, em que ele chama a atenção para alguns aspectos que estão na literalidade do texto constitucional, tanto do artigo 1º quanto do artigo 170, e muitas vezes nós não nos damos conta disso. Por exemplo, quando o artigo 1º trata ali dos fundamentos da República e fala dos valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, é interessante observar que a expressão que abre o inciso está no plural, valores sociais. Portanto, não há ali, como muitas vezes se ouve, uma equipotência para todos os efeitos entre livre iniciativa e trabalho. Na verdade, o que se busca é o valor social do trabalho e o valor social da livre iniciativa. Então, não é a livre iniciativa num sentido egoístico, num sentido individualista, mas é a livre iniciativa na perspectiva do seu valor social também. Isto é uma baliza hermenêutica importante para tempos como este. No caso da MP 936, o artigo 2º, desde logo ao falar dos objetivos deste programa emergencial de manutenção do emprego e renda, diz lá o primeiro objetivo, que me parece deve guiar também a interpretação do preceito: preservar o emprego e renda. Então, nós temos, neste momento, a chance, inclusive, a oportunidade de sermos até mais solidários com o próximo, inclusive na perspectiva da interpretação jurídica. Isso me leva exatamente à data de hoje, Sexta-feira Santa. A mensagem é uma mensagem de amor ao próximo, de solidariedade. Vem aí a Páscoa. Já desejo a todos aqui uma feliz Páscoa. Tenhamos ou não fé cristã, eu acho que o que vale nesse momento é o símbolo, não é? A simbologia da Páscoa, a passagem. Que seja para nós uma passagem para tempos mais suaves, tempos de mais saúde, tempos de mais liberdade, tempos de mais tranquilidade para todos nós. Muito obrigado pelo convite, eu fico aqui à disposição. Obrigado, Guilherme Feliciano. Enfim, para concluir a nossa live, eu gostaria de deixar registrado que vivemos um momento de exceção, que não se confunde com o estado de exceção. Logo, não podemos jamais aceitar que qualquer alteração legislativa, por melhor das intenções que tem, deixe de respeitar a nossa Constituição da República, que é a base do Estado Democrático de Direito. Então, eu gostaria, de registrar isso. Muito obrigado a todos que participaram do debate, a todos que assistiram, e uma feliz Páscoa a todos. Muito obrigado.